Você acaba de dar um passo importante rumo à liberdade. Nossa jornada para compreender as engrenagens que movem o mundo começa agora. Seja bem-vindo ao primeiro episódio da série O Dia Depois da Eleição. Foram incontáveis horas na produção de um material exclusivo e voltado para você, brasileiro cansado de pagar pelos erros do governo. Será uma série de 5 episódios totalmente gratuitos. E você, que quer ter acesso completo, fique atento ao conteúdo exclusivo. Serão mais de 10 horas de aulas com grandes especialistas da análise política e financeira. Você, que compreende a importância de investir em conhecimento, sabe que não se trata apenas de proteger o seu patrimônio e aproveitar as grandes oportunidades. Se trata de solidificar o conhecimento que te permite a liberdade financeira. Não fique de fora e garanta agora o conteúdo exclusivo com promoção de lançamento. A Liberta criou uma condição especial e permitiu que disponibilizássemos todo esse conteúdo até o dia 27 de junho. Depois disso, a página de inscrição sairá do ar. Mais do que estar um passo à frente, você estará permitindo que o Brasil Paralelo crie mais séries como essa que você assistirá agora e siga sua jornada em busca da conscientização do povo brasileiro. Aproveite o primeiro capítulo da série e esperamos você na plataforma exclusiva para construirmos o futuro do seu investimento. Investir em conhecimento sempre rende os melhores juros, dizia Benjamin Franklin. Nos dias de hoje, essa afirmativa não poderia ser mais verdadeira. Em um sistema onde a política e o mercado financeiro influem um no outro como nunca antes, as decisões políticas podem ser como bombas destruidoras de setores inteiros da economia ou como dádivas que garantem o conforto e a prosperidade das gerações seguintes. Logo, percebe-se que o conhecimento sobre o mercado e as influências políticas nele se tornam de suma importância para não se tornar escravo da má administração pública e da ingerência econômica que assola o Brasil. A capacidade de antecipar impactos da política no mercado pode definir o futuro da sua situação financeira. Aprender como se dá o jogo entre mercado e política e como se tornar um participante ativo das engrenagens que movem o mundo. Na série O Dia Depois da Eleição, vamos examinar, junto com Leandro Ruschel, como essa relação acontece e como agir diante dos cenários impostos pela política, como se proteger do governo e como agir de maneira efetiva no mercado. Não há maneira para adquirir esse conhecimento sem antes entrar na história da nossa República e revisitar momentos marcantes que mudaram o rumo da economia do país. As eleições, crises e planos que nos levam ao estado de coisas que vemos hoje em dia. Nós estamos falando aqui de dias que mudam a direção do país, seja pela eleição de um novo presidente, ou pela mudança do regime político, ou por fatores externos que mudam completamente a realidade política, econômica e social. E talvez poucos dias na história do Brasil tenham sido tão importantes quanto o dia 31 de março de 1964, quando os generais colocam os tanques na rua e nós temos a consolidação do que muitos chamam de uma contra-revolução, outros de uma revolução. O fato é, que nós tivemos ali um ponto de inflexão no país. Antes de 64, o mundo enfrentava uma fase conturbada no cenário político mundial. Tínhamos uma visão capitalista, mais livre em termos de regime político, representada pelos Estados Unidos da América. E uma visão mais afeita aos regimes socialistas, que vendiam uma ideia de igualdade que seria conquistada em 2 fases. Na primeira, seria a concentração de poder na mão de alguns poucos líderes. E na segunda, criar uma sociedade igualitária e sem Estado.
Até hoje, esse projeto nunca passou da primeira fase. Mas o fato é que nós tínhamos ali, no Brasil, o grupo no poder que tinha simpatia por esse projeto soviético. E ele começou a produzir reformas que estavam levando o país nessa direção. A sociedade civil, de uma maneira geral, e aqui eu falo de todos os representantes da sociedade, jornais, né, uma boa parte da estrutura do Estado, a opinião pública, era contrária a esse projeto. E nós tivemos, então, uma ruptura onde houve a entrada dos militares em cena, inicialmente apenas para estabilizar a situação e para garantir que não houvesse uma revolução comunista no Brasil. Com amplo apoio, né, popular e apoio institucional. Não podemos esquecer que, de uma certa forma, a Revolução de 64 foi referendada pelo parlamento. Com a entrada dos militares no primeiro momento, houve uma limpeza e uma reorganização nas bases do governo. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. A ideia era de que os militares ficariam no poder até as próximas eleições no ano seguinte. Após esse período, os militares pensaram que, se saíssem de cena naquele momento, haveria uma retomada do projeto socialista. O regime militar se estendeu e agora começou a ficar mais rígido. No primeiro momento, houve reformas econômicas significativas: a criação do Sistema Financeiro Nacional, a criação do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, do Banco de Desenvolvimento Habitacional e, em seguida, a Lei do Mercado de Capitais, que permitiu a ampliação do sistema de corretagem, que até então era um monopólio que passava de pai para filho, semelhante ao sistema dos cartórios. Com isso, vem a criação dos bancos de investimento e a modernização do mercado em geral. A Constituição de 67 tinha uma configuração muito mais pró-mercado do que a Constituição vigente até então. Mas, nós temos que entender que, do ponto de vista político, os militares viam como maior ameaça ao país a luta armada, para derrubar o sistema e para impor uma ditadura comunista. Então, o objetivo número 1 dos militares era combater essa luta armada, essa revolta armada aí dos comunistas, mas não tinham uma visão ideológica muito consistente do ponto de vista conservador. Podemos dizer que os militares eram mais tecnocratas. Nesse sentido, eles tinham uma visão, de certa forma, parecida com seus opositores, que era a visão de um Estado que fosse protagonista na economia, que ele fosse regulador de todas as atividades do país. Tinha uma visão nacionalista, de uma maneira geral tinha uma visão de proteção ao mercado nacional, e isso foi um aspecto bastante negativo, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, porque ao centrar o seu foco no combate à revolta armada comunista e desenvolver um governo mais tecnocrata, houve um verdadeiro vácuo político que foi ocupado quase que 100% pela mentalidade esquerdista. Com isso nós tivemos o crescimento de um domínio cada vez maior da esquerda nos meios culturais, nos meios educacionais, nas universidades e assim por diante, na imprensa. Então esse é um aspecto importante a mencionar, porque isso vai ter consequências marcantes para a história política e econômica do país e até hoje. Esse domínio dessa visão, tanto do lado dos militares quanto do lado da esquerda, que o Estado deve ser o grande protagonista do crescimento econômico, do desenvolvimento do país, da geração de prosperidade ou da geração, aí mais à esquerda, de igualdade social, é a nossa grande chaga, Ela nos persegue até hoje. Na esteira da modernização das instituições brasileiras, realizada pelos militares, e da criação do mercado de capitais, o Brasil viveu uma época que ficou conhecida como milagre econômico, período marcado por um crescimento do país de 2 dígitos por vários anos seguintes. Mas nós tivemos também um crescimento muito forte no mundo. Então, uma das conclusões que nós podemos chegar observando isso é que o Brasil depende muito do que está acontecendo no mercado externo. Os principais exportadores de petróleo no mundo, a Arábia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait e Venezuela, decidiram formar uma aliança estratégica
para controlar os preços do petróleo e exercer influência política no cenário internacional. Em 16 de outubro de 1971, após uma série de conflitos bélicos envolvendo produtores dessa aliança, esses países decidiram realizar um embargo do petróleo e limitar a oferta. Com a oferta limitada, os preços do barril de petróleo atingiram valores altíssimos, chegando a aumentar até 400% em 5 meses. A crise gerou recessões pelo mundo e foi especialmente dura com o Brasil. E aí nós vemos, né, um outro efeito dessa mentalidade estatizante brasileira. Nós já tínhamos naquela época a Petrobras, uma empresa estatal. Desde a época, né, de Getúlio, do petróleo é nosso, nós não abrimos esse mercado, nós não diversificamos esse mercado. Uma empresa com monopólio estatal controlada pelo Estado, né, aí com as suas ineficiências. Talvez, se a escolha tivesse sido pela abertura desse mercado, o Brasil não seria tão dependente da importação do petróleo. Nós tivemos, então, a partir disso, uma fase de crescimento mais limitada e o golpe de misericórdia em termos de fim, digamos assim, de um movimento de expansão da economia do regime militar foi um novo choque do petróleo que aconteceu em 1º de fevereiro de 1979, quando nós tivemos o Ayatollah Khomeini chegando ao Irã, depondo, né, finalmente, o Shah Reza Pahlavi e impondo um novo aumento no preço do petróleo por conta da instabilidade no Oriente Médio. E a partir daí nós tivemos de fato, né, o aumento mais acelerado da inflação, um desarranjo nas contas públicas, e nós tivemos uma fase que começou a ser mais intervencionista, estabelecendo a fase final do regime militar. Mas enfim, nós tivemos a partir então dessa última fase do regime militar um esgotamento do modelo econômico, um esgotamento do modelo político, e isso tudo fomentou a ideia de abertura do regime, que talvez culminou numa campanha, né, que foi conduzida aí por Ulisses Guimarães e uma série de outras figuras políticas que já dominavam a cena política nacional, pelas diretas já, em 84. As diretas já não foram, não tiveram, né, sucesso, e aí nós tivemos a eleição indireta do então candidato a presidente Tancredo Neves, que ganhou com amplo apoio popular. Era um candidato muito popular porque ele representava, de fato, né, o primeiro presidente civil depois de um longo período militar, e provavelmente se houvesse uma eleição direta ele seria o candidato e possivelmente seria o vencedor. Mas enfim, nós tivemos ali o marco, né, de final do regime. Isso aconteceu, uma nova data, 15 de janeiro de 1985. Infelizmente, né, no Brasil, como aconteceu em muitas ocasiões, nós tivemos muito azar. O Tancredo Neves ficou doente, né, desenvolveu aí as complicações de uma diverticulite, até porque ele tinha interesse em ser, de fato, né, empossado, e deixou o tratamento do seu problema de saúde para depois. Isso complicou a sua situação e ele passou aí por um longo calvário, praticamente um mês doente, com toda a imprensa, o país acompanhando aquele drama do primeiro presidente que, né, marcaria o final do regime militar, apresentando aí uma doença e vindo a falecer. Devido aos arranjos políticos da época, quem assumiria a presidência seria um infame personagem conhecido pelos brasileiros: José Sarney, vice da chapa de Tancredo Neves. Sarney assume com a popularidade em baixa e já no começo de seu governo se vê com um enorme desafio pela frente: a inflação. Basicamente, né, o Sarney, acossado aí pela falta de legitimidade, resolve seguir um caminho mais populista, acreditando que a solução para a inflação seria algo como tabelamento de preços, desindexação e manutenção aí de gastos governamentais em um nível muito elevado. Seguido, em 86, nós tivemos o Plano Cruzado, que aparentou um primeiro sucesso, já que você tinha tabelamento de preços, e em seguida nós tivemos uma eleição onde o PMDB
ganha então 22 dos 23 estados, eleições para governador, uma lavada, talvez a maior lavada eleitoral da história brasileira em termos de um partido concentrando o poder. Após essa eleição aconteceu um pacote, né? Era um novo pacote fiscal que objetivava aumentar a arrecadação do governo em cerca de 4% do PIB, através da elevação do IPI sobre automóveis, cigarros e bebidas, e um tarifaço nos preços públicos, atingindo gasolina, energia elétrica, telefone e correios. Então, percebam, né, que se mantém a volta da lógica que você precisava criar voos de galinha, né, ciclos de prosperidade artificial para produzir vitórias eleitorais, e depois dessas vitórias eleitorais você tem ajustes urgentes a fazer. Mas basicamente, após esse plano cruzado e uma certa arrumação da casa, né, pelo seu fracasso, nós tivemos uma sequência de planos no governo Sarney com a manutenção de inflação num nível altíssimo, né, mais de 2 dígitos ao mês, e uma ciranda que era para inglês ver. Você tinha aí nominalmente uma taxa, né, de impostos na economia relativamente baixa, mas o governo se financiava através da inflação. E aqueles que diziam que defendiam o social para manutenção de gastos do governo muito acima do que era possível, na verdade impunham aos miseráveis o imposto mais horrível de todos, né, que eles não têm como se defender, que é o imposto da inflação. Então nós tivemos essa chaga sendo mantida na economia brasileira por muitos anos, a chaga da inflação. Nesse contexto, em meio a crises e turbulências fiscais, uma reestruturação acontecia ao mesmo tempo. O Congresso votou e aprovou a atual Constituição brasileira, a 7ª Constituição criada desde a independência do Brasil e a 6ª desde a mudança para o sistema republicano em 1891. Essa Constituição ela foi aprovada com base, né, de constituintes aí, que tiveram uma origem no estelionato eleitoral do Plano Cruzado, mas com uma mentalidade ainda pré-queda do Muro de Berlim. Em 89 nós teríamos a queda do muro e ficou mais claro para todo o planeta que o modelo soviético, o modelo de dirigismo estatal, era um modelo falido, um modelo que gerava pobreza. E tinha muito ainda forte, né, na cabeça desses políticos que fizeram a Constituição a ideia do Estado dirigista, do Estado que promoveria a prosperidade e a igualdade social. Então nasce ali uma Constituição profundamente estatizante, que gerava dezenas e dezenas de direitos sem explicar de onde viriam, né, os recursos para garantir esses direitos, e colocava sob tutela do Estado praticamente toda a atividade empresarial, a atividade empreendedora que de fato gera riqueza, que gera uma situação fiscal impossível de ser controlada, de ser gerida. Sistematicamente, depois da Constituição de 88, nós tivemos os gastos do governo aumentando acima do PIB, e isso produziu, né, aí, em boa sorte, o estado de coisas que nós enfrentamos hoje. A atual Constituição brasileira é a 3ª mais extensa do mundo, com 64.488 palavras e com incontáveis direitos que se revelam impossíveis de serem cumpridos pelo Estado, tornando assim a máquina pública cada vez mais inchada a fim de tentar solucionar os problemas que a própria Constituição criou. Após a promulgação da Constituição de 1988, chegava ao fim o governo Sarney, marcado pelo descontrole fiscal e por uma série de planos econômicos falidos. A eleição de 1989 projetava a política, mais uma vez tentando tomar as rédeas da economia do país. Foi a vez da histórica disputa entre o representante da ala radical de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, e o candidato conhecido como Caçador de Marajás, Fernando Collor de Mello, que prometia acabar com a corrupção e posicionava-se como uma oposição a Lula e ao comunismo radical. Após uma disputa acirrada, marcada por calorosos debates políticos, Collor vence as eleições no segundo turno com 53% dos votos. E a primeira coisa que ele fez no dia 16 de março de 1990 foi lançar um plano
econômico que, de forma contrária à sua promessa de campanha, estabelecia um confisco da poupança nacional, algo que ele acusava o então candidato Lula a querer fazer. Foi um grande trauma nacional, foi algo que gerou um sofrimento gigantesco na população, gerou uma recessão imediata. Inicialmente nós tivemos um arrefecimento da inflação que voltou posteriormente com ainda mais ímpeto, da mesma maneira que tinha acontecido nos planos anteriores. O Collor ficou bastante, digamos assim, vulnerável a uma busca de derrubá-lo do poder, e o PT na época foi o grande partido que fomentou aí o processo de impeachment por questões de corrupção, né, que era a sua principal bandeira, a luta contra a corrupção, e novamente, né, a história se repete. Com o confisco das contas públicas, Collor de Mello não tinha opinião pública a seu favor. Quando a oposição descobriu um Fiat Elba comprado com dinheiro de Caixa 2, ficou fácil para derrubá-lo do poder. Assume a presidência o seu vice Itamar Franco, que nomeia como ministro da Fazenda o famoso sociólogo e até então ministro das Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso. O ministro, então, Fernando Henrique Cardoso, une uma equipe de notáveis na economia com ideias um pouco mais ortodoxas e menos heterodoxas, né? Esse grupo de notáveis desenvolve um conhecido projeto, o Plano Real. Esse projeto tinha como objetivo dar fim à moeda desvalorizada que circulava no Brasil. As mudanças não ocorreriam apenas nas cédulas, mas nas premissas que davam lastro e estabilizavam o seu valor. E, em seguida, né, em julho de 1994, nós tivemos, então, o real passando a ser utilizado como moeda, e nós tivemos a vitória sobre a inflação, que parecia para muitos algo impossível de ser alcançado. Por que essa vitória foi alcançada? Porque, diferentemente de outros planos, houve, né, o foco aí na questão fiscal, no governo controlar os seus gastos, e obviamente foi feita uma engenharia financeira muito bem amarrada para conseguir acabar com a inflação, né? E a partir disso, com o grande sucesso do Plano Real, nós tivemos o Fernando Henrique se lançando como candidato. Até então, até o Plano Real, parecia que o sujeito que tinha mais chance, né, de ser eleito presidente era Lula, e esse momento marcou até uma ruptura entre os dois, né, que até então eram muito próximos do ponto de vista aí de aliança política. E o Fernando Henrique então é eleito ainda no primeiro turno, uma vitória acachapante por conta do sucesso do Plano Real. E a partir disso, nós tivemos uma série de reformas econômicas que melhoraram muito a economia brasileira, né? Nós tivemos aí a instituição de um modelo de privatizações, nós tivemos uma série de leis que aumentavam a responsabilidade fiscal, nós tivemos o saneamento dos bancos públicos, nós tivemos aí a renegociação das dívidas, ainda antes, né, da vitória do Fernando Henrique, a renegociação de dívidas de Estado e bancos estaduais que eram utilizados como caixa sem fim, que era uma das origens da inflação brasileira. Com base nisso, o Brasil alcançou, depois de décadas de desarranjo, de total incapacidade de planejamento, de falta completa de estabilidade, nós tivemos uma fase bastante positiva. Essa fase positiva, ela foi colocada aí em teste, né, a partir do final do primeiro mandato do Fernando Henrique, quando nós tivemos uma série de crises econômicas no globo, especialmente a crise gerada aí pelo default, né, dos russos em 98, que produziu um verdadeiro terremoto dos mercados financeiros internacionais. E a partir daí, foi nesse momento que nós tivemos novamente aquela lógica do principal interesse de um político, de um governante, é se manter no poder ou garantir a sua reeleição ou garantir a eleição do seu candidato. Porque a partir daquele momento, uma das âncoras, né, que fez o real funcionar até então era a âncora cambial. E, obviamente, com base nessa crise, nós tivemos uma fuga de recursos de emergentes. E para equilibrar a situação,
o Brasil precisaria de uma recessão e precisaria ajustar o seu câmbio. O câmbio até então passou de um câmbio fixo para um câmbio com bandas flutuantes, e nós tínhamos a necessidade aí de um ajuste que seria dado pela liberação do câmbio. Com isso, nós tínhamos de um lado a necessidade de ajuste cambial, mas do outro lado a necessidade de reeleição do Fernando Henrique. Um dos pontos mais polêmicos do seu governo foi a emenda que garantia a reeleição. O mercado, de uma maneira geral, apoiou essa emenda porque existia, novamente, o risco Lula. A expectativa é que, se não fosse uma figura como o Fernando Henrique, nós poderíamos ter a vitória do Lula, e o Lula até aquele momento, desde 89, ainda tinha uma plataforma extremamente radical, de esquerda, prometendo não pagar a dívida, prometendo rasgar contratos, desfazer privatizações, enfim, aquela história toda que nós já conhecemos. E nós temos, perto da eleição, essa crise estourando e o Brasil recorrendo ao FMI, mas impedindo um ajuste naquele momento porque precisava se garantir a eleição. E é aí que surgiu uma grande oportunidade para quem tinha o mínimo de conhecimento de como o mercado funcionava, de como a política funcionava, porque era óbvio, que nós teríamos um ajuste cambial logo após as eleições. De uma certa forma, um novo estelionato eleitoral. Como nós já vimos várias vezes na história do Brasil, o governo vai empurrar com a barriga uma situação ou gerar uma situação de prosperidade artificial para garantir votos. Ainda na esteira do sucesso do Plano Real, Fernando Henrique obteve vitória esmagadora na eleição de 1998 no primeiro turno. Porém, logo nos primeiros dias de governo, os brasileiros, mais uma vez, pagaram a conta da manipulação econômica feita pelo governo. Uma desvalorização cambial seguida de uma recessão forte atingiram o país. Desemprego, fechamento de empresas, insatisfação popular e até a abertura de processos de impeachment contra Fernando Henrique. Seu segundo mandato começou manchado pelo problema que naquela altura já era notável no cenário político nacional: o estelionato eleitoral.